A usina vem com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, após a República Velha, que era uma república liberal, mas muito marcada pelo conservadorismo dos proprietários de terra, né, e pelos resquícios da monarquia recém-defenestrada pelo país e tudo mais. A República Nova de Getúlio tem um ideário diferente, ela é um ideário nacionalista, não é? E esse ideário era um ideário marcado, regrado, era um ideário feito por gente que pensava nesse assunto, né? Como você governar um país que em pleno século XX, digamos assim, era um país extremamente atrasado, basicamente rural, não é? Com uma economia urbana muito incipiente, com uma indústria ainda manufatureira, uma indústria que não tinha tecnologias que já impulsionavam nações mais desenvolvidas na Europa e na América, né? E a luta, digamos assim, do governo nacionalista era exatamente trazer o Brasil para o momento que o mundo vivia, né? E nesse aspecto, o governo de Getúlio Vargas, provavelmente por ser um governo com uma mão forte, né, ele conseguiu alguns avanços significativos, né? A Petrobras é uma coisa própria do governo de Getúlio, né? Se sabia já que o Brasil era um país potencialmente rico em petróleo, como hoje se comprova, né? E a indústria siderúrgica, metalúrgica, ela era considerada um dos pilares do desenvolvimento. Quer dizer, na verdade, as indústrias que se diferenciavam-se a partir da obtenção do aço, elas davam significado ao progresso. O automóvel, os eletrodomésticos, né? A confecção dos trilhos para as ferrovias, né? Todas essas situações eram decorrentes de você dominar e ter sob seu controle a tecnologia metalúrgica. Essa luta pelo Brasil por esse desenvolvimento foi uma luta de pelo menos 2 décadas, né? Se tentou vários caminhos, várias situações foram estimadas, né? O Getúlio queria uma indústria estatal nacional, embora tenha havido tentativas para se conseguir investidores americanos e ingleses e tudo mais, né? E isso culmina com o advento da Segunda Guerra Mundial. E o Getúlio, cautelosamente, digamos assim, ele pondera entre as forças do eixo, comandadas pela Alemanha, e a indústria alemã, que era uma indústria das mais fortes na época, né? Siderúrgica alemã, e os americanos, os aliados, particularmente depois que a América entra na guerra. E nessa ponderação, as coisas caíram por intervenção muito própria do Oswaldo Aranha, né? Caíram com o apoio dos americanos e com a entrada do Brasil na guerra. Mas não foi somente a entrada do Brasil na guerra, porque o Brasil tinha uma força militar relativamente pequena, mas pela situação estratégica que o Brasil detinha perante o mundo, né, com algumas situações de observação com relação ao tráfego no Atlântico, né, com postos americanos em Pernambuco, né, no Nordeste. Então, essas coisas todas fizeram que o Brasil abraçasse a causa aliada, mandasse efetivamente soldados para a Europa, que é uma coisa bem rara na América Latina. A Argentina tinha uma simpatia específica pela Alemanha, pelo eixo, né? E depois repercutiu em várias fases da história, né? E com o acordo feito com os Estados Unidos e com a tecnologia
americana, trabalhando diretamente aqui com empresas americanas de engenharia, trabalhando diretamente aqui, possibilitou-se então fundar no Brasil uma siderurgia. Volta Redonda, o sítio Volta Redonda era um sítio privilegiado. Algumas das coisas essenciais e fundamentais para funcionamento da siderurgia existiam, né, aqui na nossa região. Uma fonte de água inesgotável, que é o Paraíba, né, que tem cumprido a sua missão até hoje, né, a ferrovia, né, a facilidade para você conseguir energia elétrica boa e barata, né? Aí se fazem quase na mesma época as duas represas do Funil e a represa de São João Marcos, né? São João Marcos tinha sido tombada pelo próprio Getúlio Vargas como o primeiro patrimônio arquitetônico histórico do Brasil, antes mesmo de Ouro Preto. E logo em seguida foi destombada para poder funcionar a usina de São João Marcos, né? Hoje é só um sítio histórico sem casas, só com fundações. É um parque muito bonito. A partir desse acordo, inúmeros sítios foram vistos além de Volta Redonda, né? De Santa Catarina até o Nordeste, passando pela Bahia. Essas coisas do sítio ideal foram analisadas por uma comissão siderúrgica montada pelo governo federal, tendo à frente o general Edmundo Macedo Soares, né, que foi patrono aí dessa situação toda, E Volta Redonda foi escolhida, entre outras coisas, porque não ficava exatamente na costa, mas tinha ligações com o porto do Rio de Janeiro, com o porto de Angra dos Reis e uma ligação com o Porto de Santos, né, ferroviária, através de São Paulo. Ficava equidistante, esse é um tema que sempre é recorrente, das capitais, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, né? Ficava suficientemente protegida de um eventual ataque, uma vez que o Brasil tenha entrado na guerra, né? Ataque às costas brasileiras, porque o seu distanciamento da orla do Atlântico era maior do que o que era alcançado por um tiro de obus na guerra, né? Então essas situações e mais a sua excelência topográfica elegeram Volta Redonda. E aí começou essa epopeia que eu acho que é pouco conhecida ainda das pessoas. Acho que de alguma maneira isso vai ser resgatado aí durante os próximos anos.